Olá a todos! Meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao canal Mestre da Felicidade. O canal que eu criei pensando em vocês, com a intenção de dividir meus estudos e aprendizados sobre a felicidade, com o objetivo de ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes e cada vez mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. Gente, faz um tempinho que eu não crio esses vídeos aqui, né? Tô voltando com os vídeos, fiz uns outros experimentos com outros vídeos anteriores lá. Tô aprendendo aqui a fazer algumas criações no YouTube, então eu tô experimentando um monte de coisa diferente e entendendo cada vez mais e, enfim, expandindo cada vez mais para entender cada vez mais como oferecer cada vez mais coisa legal para vocês. Tá bom? Então é isso aí, gente. Então, ó, estamos aqui no vídeo de hoje, tá? Que é um vídeo que eu tô criando para dividir meus aprendizados com vocês sobre um assunto que é a base antagônica da felicidade. Eu estou vindo aqui hoje para dividir com vocês meus conhecimentos, para ajudar vocês com minhas ideias, com meus aprendizados, com meus estudos, para ajudar vocês a entenderem cada vez mais o que? O que eu falei que é o antagonismo da felicidade, que é o quê? O oposto da felicidade, que é o quê? A tristeza, a depressão, né? Então, o oposto da felicidade é a tristeza, né? E a depressão, a tristeza, né? Então, na verdade, assim, eu estava fazendo uma série de vídeos anteriores ali para aumentar a felicidade, né? Que eu vou continuar sempre fazendo, é uma sessão do canal aqui de vídeos para aumentar a felicidade. E aqui hoje eu venho com essa outra sessão que são as perguntas e respostas sobre felicidade. E aí, esse é um assunto, né? Que as pessoas é muito recorrente e na humanidade inteira isso sempre aconteceu. Porque a coisa mais natural e humana que existe são sentir esses sentimentos negativos e também a gente se manter em campos da nossa vida, em áreas da nossa vida, em momentos da nossa vida, em fases da nossa vida, com uma energia mais baixa e viver com uma energia mais baixa e que leva para esse caminho de tristeza e depressão, né? Então, a coisa mais natural humana que existe são todos os sentimentos que a gente possa vir a sentir. Tudo que a gente sentir é natural e é humano, né? Então, o assunto que eu vim falar aqui hoje para vocês, que é desse quadro de perguntas e respostas da felicidade, é sobre a depressão. E aqui hoje eu vou falar então um pouquinho sobre depressão. O que é depressão e minha visão sobre a depressão em si como um todo e o caminho de cura dela, tá? Então vamos lá. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E para começar falando sobre depressão, eu quero falar um pouco para vocês da minha história com relação a isso, tá? Com relação a esse sentimento, tá? Porque é sempre legal a gente ouvir o que as pessoas têm bagagem, qual que é a bagagem delas, que elas têm de superação para falar certas coisas. Então por isso que eu falar a minha bagagem, tá? Para vocês entenderem um pouco mais de mim, para ver por que eu estou falando sobre isso, por que eu estou falando sobre esse assunto, né? Se eu tenho moral para falar, não tenho, né? Então vamos lá, vamos começar, gente. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês eu nunca fui uma pessoa que ficou deprimida. Então, você fala assim, você é a história de superação para a depressão? Não, não sou. Nunca fiquei deprimido na vida. Então, assim, o vivenciar do extremo desse sentimento, eu não conheço, nunca passei. Então, assim, eu não sou o modelo de superação para poder falar para você o cara estava deprimido e superou e foi para a felicidade. Não, isso eu não tenho essa experiência para falar para vocês. Então, eu não sou este modelo de história para contar uma história de superação para quem vivenciou a tristeza profunda ou a depressão. Mas, por que eu estou vindo aqui hoje? Por quê? Porque eu tenho a minha visão sobre esse assunto, sobre a tristeza e sobre a depressão. E por que eu tenho minha visão sobre isso? Eu estou vindo aqui para dividir com vocês coisas que eu acho que pode vir a ajudar vocês, tá? Eu estou vindo aqui nesse vídeo para dividir os meus conhecimentos com vocês, os meus aprendizados com vocês, as coisas que eu vivenciei, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu superei, as coisas que eu vi nos outros, a história de superação dos outros. Então, é um conjunto de informações que eu absorvi durante a vida e que eu estou vindo hoje para trazer para vocês. E por quê? Porque eu sou um cara que sou um especialista em felicidade. Então, assim, eu me categorizo como um especialista em felicidade. E eu falo por quê? Porque eu resolvi me especializar nesse assunto há quase 20 anos atrás. Eu tenho três tópicos que eu sou
muito especialista, sou muito bom nessas áreas, tenho bastante qualidades. Obviamente eu não sei tudo e nunca vou saber tudo, mas eu sei para um padrão bastante, porque para um padrão comum eu sei bastante, porque eu me dedico a isso e eu me aprofundo nisso. Então eu tenho conhecimentos mais aprofundados nisso. Então são três assuntos que eu sou bom, vamos dizer assim. São três assuntos que eu tenho bastante conhecimento. O primeiro deles é a espiritualidade, que eu, desde adolescentezinho, desde molequinho, assim, sempre gostei muito, fui curioso, estudava religiões, filosofias e várias coisas relacionadas à espiritualidade, né? Entendimento da vida, da morte, do universo, das outras dimensões. Então, a primeira coisa que eu sou um cara muito especializado, muito especialista, é em espiritualidade, que da minha adolescência, eu tenho 44 anos, há 30 anos eu estudo isso, tenho experiências com isso, tenho experiências com isso. Né? Então é bastante tempo de experiência com isso. Segundo assunto, transição planetária, o apocalipse, que na verdade é só uma denominação de momento dessa transição planetária que a gente está vivenciando. É outra coisa que desde 2006, quando eu descobri uma confluência de assuntos que falavam sobre isso, eu fui chegar na conclusão de que a gente ia vivenciar tudo isso, e aí comecei a me aprofundar, e aí comecei a estudar, me aprofundar, vivenciar várias coisas e ter várias experiências nesse assunto. E é uma coisa que diariamente eu estudo. Então, transição planetária é um outro assunto que eu sou especialista, né? Não sou o cara mais conhecido do mundo, nunca vou ser o melhor do mundo em nada, mais conhecido, nem busco isso. Eu posso dizer que assim, eu sou uma pessoa que tem uma carga, uma bagagem muito grande de experiências, de conhecimentos nessas áreas, né? Então assim, sou uma pessoa que sou muito especializado nisso também, em transição planetária. Esse é o segundo assunto que eu sou especialista. E o terceiro assunto é o quê? A felicidade. Que justamente foi um assunto que eu decidi estudar intencionalmente, propositalmente, para ajudar as pessoas na transição planetária. Eu achei que a gente ia passar, eu acreditei nesse momento de transição que a gente ia passar aqui na Terra, eu acreditei nisso, estudei nisso, acreditei nisso e falei, quero fazer alguma coisa para ajudar as pessoas nesse momento de transição planetária. E foi quando eu resolvi que seria através da felicidade que eu ia ajudar as pessoas nesse momento de transição. Então, de lá em diante, eu decidi que eu ia estudar a felicidade para achar uma fórmula para ser feliz, e quando achasse essa fórmula para ser feliz, que eu chamo de fórmula da felicidade, eu ia começar a dividir essa fórmula com as pessoas. Então, há quase 20 anos atrás, em 2006, há quase 20 anos atrás, a gente está em 2025 agora, nesse vídeo, quando eu estou gravando, em junho de 2025, então há quase 20 anos atrás, eu comecei a estudar a felicidade para achar uma fórmula para ser feliz, que eu considerei que existia lá no passado. Então, para achar uma fórmula para ser feliz, para depois que achar essa fórmula, então começar a divulgar para as pessoas essa fórmula. Então eu comecei a estudar a felicidade em 2006, já fazem quase 20 anos que eu estudo a felicidade. Então assim, independente da fórmula ou não, eu já estudo a felicidade há 20 anos, eu já entendo ela há 20 anos, eu já concluí essa fórmula, eu achei a fórmula em 2023, eu concluí depois de 18 anos, eu achei a fórmula para ser feliz, né? Eu achei ela e agora estou começando a eu desenvolvi toda uma metodologia para oferecer para as pessoas aplicarem na vida delas, para elas se tornarem cada vez mais felizes. E agora que eu já encontrei esse estudo, desenvolvi esse estudo, essa metodologia de 20 anos de estudo sobre a felicidade, né? Não são 20 dias, nem 20 meses, são 20 anos. Eu tenho 44 anos. Eu passei metade da minha vida estudando sobre a felicidade, né? Para o quê? Justamente para poder encontrar esse caminho todo, essa forma para ser feliz, esse caminho todo, para depois dividir com as pessoas e aí, dividindo com as pessoas, ajudar as pessoas a serem cada vez mais felizes. O objetivo era isso, ajudar as pessoas a serem cada vez mais felizes, né? Neste momento que a gente está passando agora, estou falando de 2025, e a gente está num período de transição planetária segundo linhas de pensamento e segundo minha visão e segundo o que eu vivencio, o que eu percebo, o que eu vejo acontecendo, né? Então assim, o que eu quero dizer eu sou especialista nessas três áreas: espiritualidade, transição planetária e felicidade. E felicidade eu estudo há quase 20 anos. Então eu estudo a felicidade há quase 20 anos. Então, voltando para o assunto, que é o assunto que eu estou querendo falar hoje, é sobre a depressão, sobre a tristeza e a depressão. Então, eu falei para vocês no começo, o legal, é bacana a gente sempre seguir modelos de pessoas que superaram aquele caminho para poderem ser um exemplo para as pessoas que estão buscando aquela superação, aprenderem como exemplo daquela pessoa, como ela chegou até lá. Então, assim, eu não sou essa pessoa que foi uma pessoa que sempre fui triste, deprimida, fiquei em depressão e superei, não é essa a minha história, muito pelo contrário, tem uma outra história, mas eu estudo a felicidade há 20 anos, então eu tenho uma visão sobre esse assunto, visão sobre esses sentimentos. Eu também sou ser humano,
também sou pessoa e também, como todas as pessoas vivenciam todos os sentimentos, positivos e negativos. Alegria, felicidade, amor, paz, harmonia, compaixão, altruísmo, fraternidade, né? Todos os sentimentos elevados a gente sente. E também a gente sente sentimentos negativos também. Raiva, rancor, tristeza, depressão, desmotivação. Então, a gente sente todos esses sentimentos. E todas as pessoas do planeta sentem tudo. Todos os sentimentos, positivos ou negativos. Por quê? Porque é da dinâmica humana que a gente tenha sentimentos e esses sentimentos ajudam a gente a se conhecer. Enfim, né? É da dinâmica humana. Todo ser humano sente todos os sentimentos. É normal e é humano. Ser humano é assim, é sentir todos os sentimentos. Então isso é normal e natural. E aí o que eu quero dizer para vocês? Isso é normal e natural. Então assim, me perdi um pouquinho aqui, peraí. Então isso aí é normal e natural, a gente sentir todos os sentimentos. Então, é humano. Então, é normal que a gente sinta tudo isso. Então, eu também, do meu lado, já senti todos os sentimentos, positivos e negativos. Por quê? Sou uma pessoa, sou um ser humano, logo senti todos os sentimentos, que é normal e natural. E, ao sentir, na minha vida, falando da minha bagagem, ao sentir sentimentos de tristeza, durante toda a minha vida, todo mundo sente, em certos momentos específicos, sejam por vários motivos diferentes, ao sentir momentos de tristeza, eu conseguia ter algum processo interno que eu fazia, que eu rapidamente conseguia entrar no estado de superação daquilo tudo, né? Então, eu sempre tive uma facilidade muito grande para o quê? Para compreender as situações e aprender a aceitar as situações e depois superar e usar aquilo tudo, aquela compreensão toda para eu superar as situações. Então, eu sempre tive uma facilidade com algumas coisas para converter o negativo em positivo, o sentimento que eu me precipitava em ter esse sentimento negativo, que começava a me colocar para baixo, e automaticamente eu brecava ele, quando ele começava a baixar um pouquinho, eu já brecava e convertia ele para o positivo. Através de quê? De mecanismos internos de compreensão e de visão de si próprio, de mim mesmo e da própria vida. Então, eu por ter uma maneira diferente de me enxergar a minha vida, as minhas ações, os meus resultados, os meus plantios, as minhas colheitas, as coisas que eu vivenciava, automaticamente, por ter uma maneira de ver diferente, eu automaticamente conseguia rapidamente, assim, em pouquinho tempo, eu já conseguia, qualquer coisa que ficava triste para baixo, eu já conseguia converter para cima, porque eu conseguia compreender, assimilar, entender e depois seguir para o caminho da superação. Então, rapidamente eu conseguia fazer esse processo de conversão. Então, a minha história é um pouco diferente. Eu estou falando de depressão, nunca vivenciei, mas senti os sentimentos negativos de tristeza, de ficar para baixo, como todo mundo sente em vários campos da vida, em vários momentos da vida. Senti, mas pelo meu processo interno que eu desenvolvi do passar do tempo, isso foi a minha criação, a minha história, né, alguma coisa, mas que me facilitou ter esses mecanismos de compreensão interna, ou aprendizados da vida também, que também soma também, né, não só as coisas da minha criação que me ensinaram, mas as coisas que eu fui desenvolvendo no passar da vida. Isso tudo fez com que eu conseguisse converter de uma maneira muito, muito rápida essas coisas todas do negativo, do sentimento negativo, para voltar para o positivo. Então foi essa vida inteira. Então, eu não chegava a ir para baixo profundamente, eu começava a ficar indo para baixo, começava a ficar tristinho com alguma coisa, eu já pegava e convertia, já mudava para cima, eu transformava do negativo em positivo, rapidamente, né? Quer dizer, rapidamente, assim, num processo rápido, eu não fico muito tempo assim, nunca fiquei muito tempo assim, né? Então, eu entendia, se eu deixasse, eu podia afundar cada vez mais, mas eu, por esse mecanismo que eu descobri, eu conseguia converter as coisas, né? Então, isso sempre me trouxe muita facilidade para poder converter as coisas para o positivo, de nunca ir muito para baixo, né? Então, com o passar do tempo, quando eu decidi estudar felicidade para trazer para vocês o caminho da felicidade, a fórmula da felicidade, né? Que está nesse método que eu desenvolvi, essa metodologia que eu desenvolvi, muito do meu comportamento eu parei para analisar, para entender como eu tinha facilidade de fazer sempre isso, de converter do negativo em positivo. O que acontecia comigo? Então, eu fui meu próprio ratinho de laboratório para me entender, para entender como eu conseguia converter dessa maneira, sendo que muitas pessoas não tinham essa facilidade. Então eu fui entendendo o que eu fazia dentro de mim, que eu conseguia, que mecanismos que eu tinha internamente, que fazia com que eu conseguisse converter do negativo em positivo de maneira mais fácil, assim, né? Então, eu fui me estudando, estudando as pessoas também, enfim, e aí fui desenvolvendo, colocando nos papel e fazendo uma metodologia, desenvolvendo metodologia, né? Que foram 20 anos, metade da minha vida desenvolvendo esse estudo todo. Então,
eu estou aqui hoje para trazer dividir com vocês esse assunto, que é um assunto que sempre foi em pauta a vida inteira da humanidade, sempre teve isso durante muito tempo, né, esses sentimentos, né, e ainda tem, e ainda durante um tempinho ainda pode ter, porque as coisas estão intensas, a gente é ser humano, né, a gente não é anjo ainda, ascensionado, elevado, que só vive na 100% na pureza, não, a gente é ser humano, a gente vivencia isso. E a gente está no período de transição planetária, com as energias ficando cada vez mais intensas e todos nós ficando cada vez mais intensos e aflorados, né? A humanidade ficando mais intensa e mais aflorada nos seus sentimentos e tudo mais. Então isso ainda pode acontecer nos próximos tempos, né? Com as pessoas cada vez mais, né? Ou também, ou simplesmente continuar acontecendo, né? Ou só aflorar mais. Então isso é muito normal e muito natural. Então o que acontece? Então, eu acho que assim, eu não passei por esse processo de vivenciar isso tudo, de tristeza, depressão para baixo, mas comecei a vivenciar o princípio um princípio de ficar negativo, de tristeza, de começar e tal, de ficar assim, e eu converter rapidamente. Então, por eu perceber que eu tenho essa facilidade, né, e estudar esses mecanismos do porquê que eu tenho essa facilidade, que eu resolvi o quê? Poder falar de uma coisa para vocês, né? Vir aqui e falar desse assunto para vocês, para dividir, eu vim aqui de coração, para dividir com vocês esse ponto, que é um ponto que eu acho que é muito importante, que muitas pessoas podem sentir assim, e tentar dividir com vocês os meus aprendizados e a minha visão sobre isso para ajudar vocês. Para ajudar vocês, a quem está vivenciando isso, a se compreender mais, a entender mais, para poder superar e levar sua energia para cima, para levar seus sentimentos para cima, do negativo para o positivo, né? Do sentimento de tristeza e para o de alegria e felicidade, né? Então, eu estou aqui hoje nesse vídeo para poder dividir com vocês essa minha visão, que é o que eu acho que eu posso dividir com vocês, para poder contribuir da minha parte com a minha visão de alguém que estuda a felicidade há 20 anos e que tem a própria bagagem interna de experiência, para poder dividir com vocês, querendo ajudar vocês com quem estiver vivenciando esse processo, que de alguma maneira essas informações venham a acrescentar na vida de vocês, venham a somar e venham a ajudar de alguma maneira que seja mínima possível, mas a ajudar vocês a se compreenderem mais, a se entenderem mais e a se tornarem cada vez o quê? De negativo para o positivo, de uma tristeza cada vez para uma alegria, para uma felicidade, né? E de um sentimento de depressão lá para baixo e lá para cima e para a harmonia, para a paz, né, e tudo mais. Isso é um processo, mas é um processo de aprendizado, de superação de muitas coisas que está todo mundo aprendendo, mas é isso. Então, venho aqui hoje para dividir isso com vocês, gente, tá bom? Não me levem como dono da verdade, não me levem como a sumidade, nada, porque não sou. Eu sou uma pessoa que estudo tudo isso, espiritualidade, felicidade, comportamento humano, essas coisas todas, né? Então, eu estudo tudo isso, então eu acho que eu tenho uma visão muito, hoje em 2025, eu tenho uma visão muito ampla das coisas todas, uma visão muito macro das coisas todas, da constituição humana, do corpo humano físico, da parte energética dela, da parte mental, da parte consciencial, a parte espiritual. Então, eu tenho uma visão muito completa, na minha visão ainda, que eu não sei tudo, mas eu tenho uma visão macro, uma visão geral, uma visão generalista muito, muito ampla, da constituição humana e da dinâmica humana, do nosso processo todo evolutivo, do que a gente está fazendo aqui, vivendo aqui, o que a gente está experimentando, por quê e tal. Enfim, então tudo isso me faz com que eu tenha uma visão bem ampla para poder... uma visão bem ampla que me permite compreender melhor tudo isso, né? Então é isso. Então o primeiro assunto que eu queria falar para vocês é assim, a minha bagagem, porque eu estou aqui vindo falar desse assunto para vocês. E qual é a minha moral? Qual é a bagagem que eu tenho de superação para poder falar isso para vocês? Tá? Então, isso eu queria falar para vocês hoje, tá? Nesse momento. Primeiro falando sobre a minha bagagem. Então, é isso aí. Então agora, a segunda coisa que eu quero falar para vocês o que é depressão? Não estou lendo dicionário, não estou lendo nada. Estou falando para mim a minha visão. O que eu vou falar para vocês hoje que é a minha visão, tá? Gente, depressão. Quando você está andando na rua de carro, aí de repente vem um buraco lá, de repente tem uma depressão, né? Aí depois sobe. Então, você está indo no reto, aí de repente tem uma depressão. Aí depois sobe, né? Então, o que é uma depressão? Depressão é um caminho que está indo num caminho harmônico, numa reta, por exemplo, e de repente tem uma depressão. O negócio deprime, vai lá para baixo, né? E aí depois ele volta ao normal, né? Então, a depressão o que é? É uma coisa que deprime, que vai lá para baixo. Então, depressão, no meu ponto de vista, é uma queda que a gente tem, que é uma queda energética. Vamos supor que a nossa natureza seja de felicidade. A gente está bem, está feliz pra caramba, ou está bem, ou está em harmonia, está bem.
Aí acontecem certas coisas, né, que de repente a gente começa, a nossa energia está lá em cima, por exemplo, tá aqui, ó, tá lá em cima. Aí de repente acontece algumas coisas que a nossa energia começa a baixar. A gente vai ver na vida, algumas coisas vão acontecer e a nossa energia começa a baixar. Começa a baixar, começa a baixar, começa a baixar, ela começa a deprimir. Ela começa a ir para baixo, numa depressão, né? Ela começa a cair. Ela começa a cair, 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 ela vai baixando, 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 a energia vai baixando, 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 vai deprimindo, deprimindo, né? Ela vai descendo, né? Até lá embaixo. Então, a tristeza ou a depressão, que é um prolongamento de uma tristeza, né? A tristeza, quando a pessoa vai ficando triste, né? Todo mundo tem uma coisinha ou outra que pode estar triste e tal, e aquilo, conforme vai sendo prolongado durante muito tempo, aquela tristeza começa a se aprofundar cada vez mais e começa a aprofundar cada vez mais, se manter cada vez mais, e ela começa a entrar numa constante tão grande que ela começa a deprimir, começa a ir lá para baixo, começa a entrar numa depressão. Tem uma tristeza muito contínua e constante, ela vai indo para baixo e vai virando uma depressão. E aí o que acontece? Então, para mim, então, a tristeza, a depressão é isso, é uma tristeza muito grande, né? A depressão é uma queda que a gente tem lá para baixo, onde baixa energia, que a gente vai lá para baixo, né? É uma coisa que se principia com inicia com o princípio, né? O princípio se principia, né? Se inicia com a tristeza, que depois ela vai se prolongando, ela vai se tornando uma constante, aquilo não se resolve, vai indo para baixo, para baixo, para baixo, vai virando uma depressão, né? Então, energeticamente, a energia que estava lá em cima, ela começa o quê? Ela começa com essa tristeza, a energia começa a ser drenada, ela começa a ser baixada. A energia que estava aqui em cima, ela começa a descer, começa a baixar, a tristeza vai baixando, 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 e vai indo cada vez mais para baixo. E aí, conforme essa energia vai baixando, vai descendo cada vez mais para baixo, a nossa energia de vida, que naturalmente é uma energia, quando ela está em harmonia, é uma energia de vitalidade, de vida, né? Que a gente tem energia para fazer as coisas, tem ânimo para fazer as coisas, tem ânimo, tem alma para fazer as coisas, tem motivo para fazer as coisas, a gente tem motivação para fazer as coisas. Quando a gente está bem, está equilibrado, a gente tem energia para fazer as coisas. Agora, conforme a gente começa a ficar triste com alguma coisa, a tristeza bloqueia o fluxo de energia da gente e a gente começa a ter esse fluxo de energia drenado e aí a energia começa a descer, começa a baixar, começa a entrar menos energia na gente e a gente começa a ter nossa energia baixando, 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 aí ela vai descendo, 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 a energia vai baixando, baixando, baixando e quanto mais a gente se mantém naquele estado de tristeza, quanto mais ele continua, quanto mais ele se prolonga, a gente fica tenso, essa tensão continua bloqueando nosso fluxo de energia que estava energizando a gente, começa a bloquear, 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 começa a entrar cada vez menos energia, a energia vai baixando, baixando, baixando e vai baixando cada vez mais, né? E vai tirando a nossa energia de vida, a nossa vitalidade. A gente com o passar do tempo vai ficando mais anêmico, mais apático, mais sem vida, né? A gente começa a ficar mais sem vida, com cada vez menos energia, a nossa energia começa a baixar, cada vez menos, 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 e a gente vai ficando cada vez mais parado, mais pacatos, mais parado, ficar passivo, ficar parado, tem um momento de descanso que é gostoso, tem um momento de relaxamento, de reflexão, de interiorização, de descanso, ficar parado é bom. Mas quando você começa a entrar nesse estado de tristeza, você começa a ficar muito parado, sua energia vai baixando cada vez mais, você vai ficando cada vez mais parado, mais parado, e aí você começa a ter essa reflexão, essa energia começa a baixar em todos os campos da sua vida, e aí você começa a perder o ânimo, a motivação de fazer as coisas, e ela só desce cada vez mais. Então, a depressão, ela é o que? Uma depressão, buraco ali embaixo, né? É o que? É uma depressão, é uma queda energética, onde a energia da gente vai drenando e vai baixando cada vez mais, até lá embaixo, né? Até depois do momento da conversão. Mas a depressão é isso, é uma energia que começa lá em cima e vai descendo. Ela se principia com uma tristeza que vem de alguma frustração, a gente tem alguma frustração quando alguma coisa que a gente quer não acontece, ou quando a gente tem desejo de aquilo não acontece, aquilo começa a virar uma frustração. Com o passar do tempo, aquela frustração começa a virar uma tristeza, porque ela se prolonga durante muito tempo, aí a pessoa começa a ter aquela frustração virando já uma constante para ela, que começa a virar uma constante, né? E aí começa a virar uma tristeza, aquela tristeza se torna um padrão para ela começa a ficar cada vez mais naquele padrão, porque por vários motivos ela não enxerga o caminho da solução, de solucionar aquilo, e aí aquela tristeza vira um padrão para ela, que só vai afundando cada vez mais, que é quando ela entra, a visão dela vai turvando cada vez mais, a visão dela vai ficando cada vez mais limitada, sem ver uma saída, né? Uma luz no fim do túnel, por exemplo. E aí a visão dela começa a descer cada vez mais e começa a dar tristeza e ir para uma depressão, que é a tristeza mais constante, mais profunda, né?
até o momento que ela consegue solucionar aquilo e aquilo é revertido para a luz, né? Que é o entendimento e a compreensão de tudo, que reverte todo esse caminho todo, né? Bom, então essa é a minha visão da depressão. A depressão nada mais é do que bloqueios que a gente tem por certas coisas, em padrões de pensamentos que a gente tem, de sentimentos que a gente tem. Então a gente tem certos padrões de pensamentos que fazem que a gente tenha certos sentimentos e aí a gente acabe tendo certas atitudes. Então a gente tem certas formas de pensar que a gente que foram assimiladas pela gente durante a nossa formação da nossa personalidade, vamos dizer assim, né? Toda a nossa processo de criação, onde a gente tem certo padrão de pensamento, e padrão de pensamento a gente tem pensamentos positivos e negativos, porque dentro da gente a gente tem coisas positivas e negativas, né? As coisas positivas são legais, elas fortalecem a gente, desenvolvem a gente, ampliam a nossa visão, só puxa a gente para cima. Só que os pontos que a gente tem negativo, eles fazem com que a gente tenha certos pensamentos negativos, e esses lados negativos que a gente tem, essas memórias que a gente tem negativas, fazem com que a gente tenha certos pensamentos negativos. Ao pensar de maneira negativa, a gente não consegue enxergar as coisas com clareza, a gente enxerga aquelas coisas com distorção, ou a gente enxerga aquilo com uma visão muito limitada daquilo lá, então a gente acaba olhando aquela coisa de uma maneira muito negativa, então a gente acaba tendo padrões de pensamento muito negativos. Esses padrões de pensamento muito negativos fazem que, com o passar do tempo, a gente começa a sentir sentimentos negativos, porque se a gente vê aquela coisa de uma maneira negativa, a gente acaba sentindo o sentimento negativo daquilo. Aí a gente começa a sentir os sentimentos negativos daquilo, e quando a gente pensa aquela coisa de maneira negativa e sente de maneira negativa, a gente vai acabar agindo de maneira negativa. Então a gente vai acabar agindo daquela maneira negativa e que vai contribuir para que todo esse conjunto leve a ter uma frustração, uma tristeza, e que vai levando a uma depressão, né? Então, o caminho todo que eu vejo assim, a depressão é esse caminho todo de queda energética, que ela vem por causa de uma origem em padrões de pensamento e sentimento que levam a atitudes, né, a certos caminhos, certas ações, né, a certos resultados, e é um padrão energético que vai baixando e que vai levando cada vez mais para baixo, para o negativo, né? Então a depressão é uma queda energética, uma queda de consciência, onde a pessoa tem acaba tendo uma visão negativa e às vezes até deturpada daquilo, distorcida daquilo, né? E que leva ela a sentir de maneira negativa e agir de maneira negativa, né? Então é uma queda energética que está associada com um padrão de pensamentos, sentimentos e atitudes negativas, né? E que levam a todo um resultado físico também, né? A pessoa segue por todo um caminho, né, de apatia, de drenagem de energia, que vai levando ela cada vez mais para baixo, né? Então, para mim, a depressão é isso, né? A minha visão da depressão é isso que acontece. Então, gente, eu queria passar para vocês essa visão, que é a minha visão sobre o que é a depressão, né? O que é a depressão. Então, essa é a minha visão sobre a depressão. E aí, o que eu queria falar para vocês agora é o que? O caminho para curar essa depressão, né? É o caminho para curar essa depressão. Então, o que acontece? Para mim, o que é depressão? Qual que é a causa da depressão? A causa da depressão, para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, é o que? É a desconexão com a sua essência. A depressão é a desconexão com a sua essência. É a desconexão com a sua alma. É a desconexão com o seu espírito. É a desconexão com o seu coração. A depressão é a desconexão da alma. A desconexão da nossa essência. A desconexão do coração. E o que é essa desconexão da alma? Depressão é a desconexão com a alma. E o que é uma desconexão com a alma? Vamos lá. O que é uma conexão com a alma? Para depois falar o que é desconexão com a alma. O que é conexão com a alma? A conexão com a alma é quando a gente está conectado com a nossa alma, que a gente está conectado com o nosso espírito, conectado com a nossa essência, conectado com o nosso coração. E quando a gente está neste alinhamento, tudo o que a gente tem vontade de manifestar, de expressar, de fazer, de realizar, de ter, tudo que a gente tem vontade de manifestar, de expressar, a gente manifesta. Quando estamos alinhados com a nossa essência, com a nossa alma, tudo que temos vontade de manifestar, nós manifestamos. Tudo que temos vontade de expressar, nós expressamos.
Então, todos os meus desejos, as minhas vontades, né? Tudo que eu tenho vontade de fazer, eu vou lá e faço. Tudo que eu tenho vontade de fazer, eu vou lá e faço, eu estou alinhado com a minha essência, com a minha alma, com o meu espírito, com o meu coração. Eu estou alinhado com a minha alma e estou manifestando a minha alma, manifestando o meu gosto, o meu desejo, realizando aquilo que eu tenho vontade de realizar. Eu tenho muita vontade de realizar o quê? Eu tenho vontade de fazer esportes na natureza. Então, quando eu vou lá e realizo esportes na natureza, que é uma coisa que eu pessoalmente gosto muito, o que acontece? Eu estou manifestando a minha alma. Eu estou expressando a minha alma em mim, que sou eu, que estou aqui, né? Eu estou manifestando a minha essência, a minha alma, o meu coração, as minhas vontades, os meus desejos, e estou fazendo uma coisa que eu gosto. E aí, quando eu faço uma coisa que eu gosto, automaticamente acontece, eu fico feliz. Então, quando eu realizo coisas que eu gosto, eu estou manifestando a minha essência, a minha alma. Eu estou manifestando as coisas que estão no meu coração. E aí, quando eu realizo aquilo que está no meu coração, eu fico feliz. Eu estou realizando, eu estou manifestando a minha alma, eu estou manifestando o desejo do meu coração, eu estou expressando o meu desejo, o que está no meu coração. Eu vou lá e realizo aquilo e eu fico feliz. Então, realizar as coisas que a gente gosta são uma manifestação da nossa alma, do nosso coração. A gente está expressando o nosso desejo e realizando aquilo. Então, quando eu realizo coisas que eu gosto, eu estou manifestando o quê? Estou manifestando a minha essência, a minha alma, o meu coração. E eu estou realizando aquilo, eu estou ficando feliz. E eu fico feliz. Então, quando eu realizo coisas que eu gosto, eu estou feliz. Quando eu tenho coisas que eu quero ter, eu fico feliz. Sei lá, eu gosto de andar de bicicleta. Eu vou lá e compro uma bicicleta. E eu uso aquela bicicleta. Então, quando eu estou andando de bicicleta, curtindo o visual, a natureza, os cenários, as paisagens, eu estou andando de bicicleta, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Então, eu estou materializando, eu estou tendo uma coisa que eu gosto. Eu comprei uma coisa que eu gosto para aquilo me servir, para aquilo para o propósito que eu tenho, que eu gosto, que me proporciona bem-estar. Então, é ter as coisas que a gente quer ter. Eu queria ter uma bicicleta, eu fui lá e comprei uma bicicleta. E eu estou lá andando e pedalando a bicicleta e curtindo todo o cenário visual e me deliciando. Então, quando eu tenho as coisas que eu gosto, quando eu compro aquilo que eu gosto, eu estou manifestando o quê? A minha essência, a minha alma, o meu espírito. Eu estou manifestando os desejos que estão no meu coração. E aí, quando eu realizo aquilo, eu compro aquilo que eu quero comprar para usufruir daquilo, eu estou manifestando a minha essência, minha alma, eu estou lá andando de bicicleta feliz da vida. Eu fico feliz. Eu fico feliz. Eu comprei uma coisa para usar, que eu gosto, que me permite manifestar a minha essência, a minha alma, os desejos do meu coração. E aí eu fico feliz. Então, realizar coisas deixa a gente feliz. E ter as coisas que a gente quer ter também me deixa feliz, porque eu estou usufruindo daquilo que eu quero ter. Aquilo que eu quero ter é uma manifestação do meu desejo, é uma expressão do meu desejo, da minha alma. E aí, quando eu tenho aquilo, eu compro aquilo que eu quero para usufruir aquilo, eu fico feliz. E aí, quando eu estou com as pessoas que eu gosto de estar, quando eu estou com a minha família, quando eu estou com meus amigos, quando eu estou com meus conhecidos que eu gosto muito, quando eu estou com essas pessoas todas que eu gosto, que eu tenho carinho, que eu tenho afeto, que eu tenho amor por elas, quando eu estou com essas pessoas, eu fico o quê? Eu fico feliz. Por quê? Porque eu estou realizando um desejo da minha essência, da minha alma, do meu coração. Eu estou manifestando um desejo do meu coração, um desejo, eu estou manifestando o meu gosto, a minha vontade, o meu desejo que é da minha essência, que é da minha alma, que está no meu coração, que é de quê? De estar com as pessoas que eu quero estar, com a minha família, com meus amigos, com as pessoas do trabalho que eu gosto, né? Então, quando eu manifesto de estar, esse desejo de estar com as pessoas que eu quero estar, eu fico o quê? Feliz, eu fico realizado. Então, quando eu realizo coisas, quando eu tenho coisas, compro coisas que eu quero ter, quando eu estou com as pessoas que eu quero estar, então, quando eu manifesto, então em essência, quando eu manifesto as vontades que eu tenho, quando eu manifesto aquelas vontades sinceras e profundas que estão no meu coração, eu estou manifestando o quê? Eu estou manifestando a minha essência, a minha alma, e estou manifestando, expressando o meu coração, realizando aquilo que eu tenho vontade. E quando eu realizo aquilo que eu tenho vontade, eu fico o quê? Feliz. Eu fico feliz. Então, se a depressão é a desconexão com a alma, a felicidade é a conexão com a alma. Então vamos lá. Toda vez que eu me conecto que eu estou conectado com a minha alma, que eu estou conectado com a minha essência, conectado com o meu espírito, conectado com o meu coração, que eu manifesto, que eu realizo as coisas que estão no meu coração, eu estou manifestando quem? A minha alma.
estou manifestando o meu espírito, eu estou manifestando o meu coração. E quando eu estou manifestando o meu coração, eu estou feliz. Então, se eu eu manifesto um pouquinho no meu coração, eu fico um pouco feliz. Se eu manifesto mais ou menos, eu fico mais ou menos mais feliz ainda, mais ou menos feliz. Quer dizer, vamos supor, desculpa, se eu manifesto um pouquinho, eu fico um pouquinho feliz. Se eu manifesto de maneira intermediária, eu fico com mais felicidade ainda, de maneira intermediária. Agora, se eu manifesto a todo tempo, tudo o meu coração, eu vou estar a todo tempo muito feliz, o máximo possível que se é permitido, possível que pode se vivenciar. Então, quanto mais eu conseguir manifestar a minha essência, a minha alma, os desejos do meu coração, os desejos profundos do meu coração, aquilo que eu realmente gosto profundamente, quanto mais eu estiver fazendo aquelas coisas que eu gosto, quanto mais eu estiver comprando as coisas que eu gosto, e usufruindo das coisas que eu gosto, e quanto mais eu estiver com as pessoas que eu gosto, né? Quanto mais eu estiver manifestando tudo isso, eu vou estar manifestando os desejos do meu coração, eu vou estar manifestando a minha essência, a minha alma. Eu vou estar o mais tempo possível conectado com a minha essência, com a minha alma. Então, quanto mais eu realizar tudo isso, mais eu vou estar conectado com a minha alma. Então, quanto mais eu estou conectado com a alma, mais feliz eu estou. E o oposto, né? No caminho oposto, quanto mais desconectado da minha alma eu estiver, mais triste eu vou ficar. Conexão com a alma, felicidade. Desconexão com a alma, infelicidade, tristeza. Então, qual é o processo de cura? A tristeza, que leva à depressão, que é só uma extensão e uma continuidade prolongada da tristeza, ela é uma desconexão com a alma. E o que é essa desconexão com a alma? É quando a pessoa não está manifestando a essência dela, não está manifestando a alma dela, não está manifestando o espírito dela, não está manifestando e expressando os desejos que estão no fundo do coração dela. Ela tem os desejos profundos dela, do coração dela, coisas que ela tem vontade de realizar, coisas que ela tem vontade de comprar, para ela usufruir daquilo verdadeiramente, pessoas que ela quer estar. Então, todas as vontades, tudo que aquela pessoa tem de vontade profunda, sincera, do coração, que ela tem vontade de realizar, ela tem o princípio de vontade de realizar aquilo, mas ela não realiza. E conforme ela não realiza, ela fica o quê? Quando ela realiza, ela fica feliz. Quando ela não realiza, o que ela fica? Frustrada. Frustrada, frustrada, frustrada. E conforme aquilo vai se prolongando cada vez mais, por não estar realizando aquilo que ela gosta, ela vai ficando o quê? Triste. Triste, 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 tristeza, tristeza, tristeza. E quanto mais isso se manifesta, se prolonga, aquilo vai entrando para um estado mais profundo, que é o estado de tristeza contínua, que é o quê? A depressão. Então, a pessoa, ela, por não manifestar as vontades que ela tem vontade profunda de fazer as coisas, de realizar aquelas coisas que ela tem vontade de realizar, e ela não realiza, aquilo vai deixando ela frustrada. E conforme vai passando o tempo, ela vai ficando cada vez mais frustrada, e depois de um tempo ela começa a quê? Começa a virar uma tristeza. E aquela tristeza começa a quê? Com o passar do tempo, se vai se prolongando muito, a tristeza vai levando para uma depressão, né? Então, a desconexão com a alma, quando a pessoa está desconectada da alma, é quando ela está desconectada com ela mesma, com a essência dela, com a alma dela, com o espírito dela, e ela tem aquelas vontades do coração dela e ela não expressa aquilo, ela não materializa aquilo, ela não manifesta aquilo, ela não realiza aquelas coisas que ela tem vontade. Então ela tem vontade de realizar alguma coisa, vamos supor, ela tem vontade de andar de bicicleta e ela não vai andar de bicicleta. Né? Vamos falar de mim, assim, por exemplo, assim, ó, ela tem vontade de fazer esportes vamos supor, falando de mim, eu tenho vontade de fazer esporte na natureza, que eu gosto realmente, se eu não manifesto aquilo, com o passar do tempo, aquilo vai me gerando frustração. Então, eu tenho vontade de realizar meu esporte na natureza, eu não faço, aquilo vai me gerando frustração, né? Então, eu estou com vontade de fazer e não faço aquilo me gera frustração. Eu tenho vontade de realizar aquilo e não realizo. Aquilo, eu estou desalinhado, desconectado da minha alma. A partir do momento que tenho uma vontade, não realizo aquilo, não manifesto aquilo, não expresso aquilo, eu estou me desconectando da minha alma que tem vontade de fazer aquilo e não faço. E aí automaticamente acontece, eu fico frustrado. E se com o passar do tempo eu tenho vontade de fazer aquilo e não faço, aquilo com o passar do tempo vai me gerando uma tristeza. Vai me gerando tristeza, porque eu tenho tanta vontade de fazer aquilo, nunca faço, uma hora eu começo a ficar triste com aquilo. E aí chega uma hora depois de muito tempo, que aquilo se prolonga durante muito tempo,
eu tenho vontade de fazer aqueles esportes na natureza, nunca faço, e passa tempo, nunca faço, eu já comecei a de frustração, comecei a ficar triste, porque nunca faço, e chega uma hora que lá me leva o quê? Numa depressão. E aí putz, aquilo eu já desencanei, nem faço mais aquilo, né? Então eu já fiquei, né? Me levou pra baixo, comecei a ficar desanimado com a vida, desanimado com as coisas, não faço mais as coisas que eu gosto, com vontade, né? Isso falando no sentido de realizar as coisas que a gente gosta, né? De realizar. E isso serve para tudo. Qualquer coisa que você tem vontade de realizar e você não realiza, ele principia com uma frustração e se prolonga muito tempo, aquilo vira uma tristeza e que depois vira uma depressão. Isso no fato de realizar as coisas que a gente gosta. E ter as coisas que a gente gosta, comprar as coisas que a gente gosta. Vamos supor que eu tenho vontade de andar de bicicleta, porque eu adoro andar de bicicleta, eu estou sem bicicleta. Nossa, eu quero comprar bicicleta. Então eu quero comprar bicicleta porque eu gosto muito de pedalar e tal. E eu não compro uma bicicleta, é a mesma coisa. Eu tenho vontade de comprar uma bicicleta para ir lá e pedalar e curtir a natureza, por exemplo, e tal, visual e tudo mais. E aí eu tenho vontade de comprar bicicleta e fazer tudo aquilo, e aí eu não compro, eu vou ficando com frustração. Eu tenho vontade e não compro, não faço. Tenho vontade de comprar uma bicicleta, não pela bicicleta em si, pelo fato do que ela é, porque ela é parada, é um objeto estético, né? Só objeto, mas aquilo que ela me proporciona. Então a bicicleta me proporciona passear na natureza, ver o clima, sentir o clima, ver as paisagens e curtir todo o enredo aqui da vida, né? Então o que acontece? Se a pessoa tem vontade de comprar uma bicicleta e ela não compra, com o passar do tempo ela vai ficando frustrada. E quanto mais passa o tempo ainda, aquilo vai virando tristeza, porque ela tem vontade de andar de bicicleta, nunca anda. E aí quando passa mais tempo ainda, que uma hora ela fica tão desanimada que ela vai virando depressão, porque ela sempre teve vontade a vida inteira de fazer aquilo e ela não fez. Sempre teve vontade de comprar uma bicicleta e não comprou. E aí ela fica deprimida, né? Passou anos, meses, dias, semanas, meses, anos, e a pessoa nunca realizou aquilo, passou décadas e a pessoa não realizou aquilo, e uma hora ela fica depressiva, né? Ela fica pra baixo, tem vontade, mas não é pra mim, né? A pessoa desanima, né? Ela fica apática, vai perdendo a vivacidade, ela vai perdendo a energia dela, né? Tudo mais, ela fica desmotivada, né? Vai apagando, né? Então, realizar as coisas que a gente gosta, isso aqui, realizar as coisas que gosta, conecta a pessoa totalmente com a felicidade. E não realizar, desconecta a pessoa, deixa a pessoa por esse caminho. Realizar coisas. Ter coisas, a mesma coisa. Se a pessoa tem vontade de ter e ela não tem aquilo lá, aquilo leva para a frustração, que depois se aprofunda para a tristeza e depois para a depressão. E estar com as pessoas que a pessoa gosta também. Estar com as pessoas que a pessoa gosta, se ela não está com, com as pessoas que ela gosta, né? No começo era frustração. Com o passar do tempo, vai gerando tristeza. E quando passa mais tempo ainda, se ela nunca está com as pessoas que ela gosta, aquilo vai gerando uma depressão. Então, a desconexão com a alma é quando a pessoa está desconectada com a própria alma, desconectada com a própria essência dela, com a própria natureza dela, quando ela está desconectada com o próprio coração, que tem vontade de fazer as coisas, ela não faz, ela não realiza as coisas, ela não realiza as coisas que ela tem vontade, ela não tem as coisas que ela tem vontade de ter, tipo, não compra as coisas que ela tem vontade de ter, e ela não está com quem ela tem vontade de estar, né? Então, tudo isso, quando a pessoa tem a vontade, que todo mundo tem, isso é inato, é inerente ao ser humano, o ser humano já tem aquela vontade profunda. Mas se ela não manifesta aquilo consequentemente vai levar à frustração no primeiro passo, e depois numa tristeza, e depois numa depressão se prolongar durante muito tempo. Então, toda vez que a gente tem vontade de fazer alguma coisa, a vontade é a nossa alma em nós, nosso espírito em nós, é o nosso coração pulsando a nossa vontade. Se a gente pega e realiza aquilo tudo que a gente tem vontade de realizar, a gente vai ser feliz, a gente fica feliz. Se a gente realiza tudo aquilo que a gente quer, realiza aquilo que a gente quer realizar, tem aquilo que a gente quer ter e está com quem a gente quer estar, a gente fica feliz. A gente está conectado com a nossa essência, com a nossa alma. Agora, se em algum momento a gente tem aquela essência, a gente tem aquele ímpeto, aquela vontade, aquele desejo, que é o desejo da nossa essência, da nossa alma, do nosso espírito, que está no nosso coração, tem o desejo de fazer as coisas, né? Tem o desejo de realizar as coisas, e a gente não realiza, não compra as coisas que a gente quer comprar, no sentido de comprar para usufruir daquilo, e não estar com quem a gente tem vontade de estar, se a gente não realiza nada do que a gente tem vontade, a gente tem vontade no nosso coração quer manifestar aquela vontade, que é uma expressão da nossa essência, uma expressão da nossa alma, é uma manifestação, uma expressão da nossa alma, a gente quer realizar aquilo e a gente não realiza, aquilo vai levando para uma frustração, que depois de muito tempo prolongado vai levando para uma tristeza, que depois de mais tempo ainda vai levando para uma depressão. Então, gente, a depressão, ela é uma desconexão com a alma. A depressão é uma desconexão com a alma. A pessoa está desconectada da própria alma, da própria essência,
né? Desconectada do próprio coração, que ela tem a vontade de realizar as coisas que ela tem vontade de realizar, ela tem um ímpeto, a vontade que vem e ela não realiza. E quando ela não realiza, aquilo um pouquinho vira frustração, com o passar do tempo vira uma tristeza e com o passar do tempo vira uma depressão. Então, a depressão, a frustração, a tristeza e a depressão, que são todos os caminhos que vão levando, são só uma intensificação da coisa. A frustração leva à tristeza, a tristeza leva à depressão. Então, vamos lá, esse caminho todo, ele só acontece, e vamos falar da depressão porque é o assunto que eu estou falando aqui hoje, né? Mas só estou mostrando para vocês qual é o caminho, né? Que frustração leva à tristeza e tristeza leva à depressão. Então, a depressão, ela só acontece porque a pessoa está desconectada com a sua alma. Ela tem as vontades de manifestar tudo aquilo que ela tem vontade de manifestar, de expressar, de realizar, e ela não realiza. Quando ela não realiza, aquilo vai gerar frustração, e com o passar do tempo vai gerar tristeza, e com o passar do tempo vai gerar depressão, né? Então, gente, felicidade, depressão são opostos. Felicidade, depressão, opostos. Felicidade, a pessoa está conectada com a alma, está conseguindo cada vez mais manifestar e realizar tudo aquilo que ela tem vontade de fazer. Quanto mais ela manifesta e realiza todos os desejos que ela tem vontade de fazer, quanto mais ela manifesta, realiza tudo aquilo que ela tem vontade de fazer, de comprar, com que ela tem vontade de estar, quanto mais ela realiza todas as vontades dela, mais ela consegue estar conectada com a sua essência, com a alma, e mais feliz ela fica. E quanto mais ela tem essa vontade toda de realizar as coisas e não realiza, mais ela está desconectada da alma dela, mais ela vai desconectando da alma dela, e mais ela vai ficando frustrada, com tristeza, e depois pode ir à depressão. Então, o ponto todo é a conexão com a nossa alma. Quanto mais nós estamos conectados com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso coração, que são nossos desejos mais profundos, quanto mais a gente está conectado com tudo isso, quanto mais a gente está conectado com a nossa essência, com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso coração, e quanto mais a gente manifesta, quanto mais a gente materializa, a gente realiza todas as nossas vontades, nossos desejos de realizar o que a gente quer realizar, ter o que a gente quer ter e estar com quem a gente quer estar, quanto mais a gente realiza nossas vontades, mais a gente está manifestando a nossa essência, a nossa alma. E a gente vem para viver a vida para manifestar a nossa essência, a nossa alma neste mundo físico. A gente vem nessa vida para manifestar a nossa própria essência, a nossa alma. A gente vem nessa vida para poder criar e manifestar todas as criações que a gente tem vontade. A gente nasceu para isso. Nós somos deuses em miniatura, criando, como Deus cria o universo, deuses criam universos. Nós somos mini-deuses criando o nosso próprio universo. E qual que é o nosso próprio universo? A nossa própria vida, a nossa própria realidade. Então a gente está criando nosso próprio universo, criando a nossa própria vida, nossa própria realidade, nossos próprios sonhos. A gente nasceu obrigatoriamente, vou repetir, todos nós nascemos obrigatoriamente para sermos felizes. Todos nós nascemos para o quê? Todos nós nascemos para criarmos a nossa vida dos sonhos. Todos nós, 100% das pessoas do planeta e de todo o universo nasceram para realizar os sonhos. Vou repetir. Todos nós nascemos para realizarmos todos os nossos sonhos. É para isso que a gente nasceu. Nós nascemos para realizarmos todos os nossos sonhos. Nós nascemos para realizar todos os nossos sonhos e é por isso que a gente está aqui, para realizar nossos sonhos e para manifestar todos os nossos desejos e todas as nossas vontades e realizar tudo que a gente tem vontade de realizar, e estar com quem a gente quer estar e realizar tudo. Então a gente nasceu para isso. Porém, quando a gente nasceu, a gente não ganhou um manual. Ó, faz isso que você vai ser feliz. Vai realizar todos os seus sonhos. Não. A gente simplesmente nasceu e aí esqueceram de dar um manual de instrução pra gente. Esqueceram. A gente entrou no brinquedo aqui, tá jogando o jogo aqui e esqueceram de dar o manual pra gente ler antes de começar o jogo. Então a gente nasceu e esqueceram de entregar pra gente o manual. Ó, esse aqui é o manual da vida, você faz isso direitinho que você vai seguir, vai fazer tudo, vai ser feliz e vai realizar seus sonhos. Não. Esqueceram
tem que reclamar lá com a diretoria, esqueceram aqui de deixar o manual pra gente, e aí a gente está vivendo a vida aqui sem manual. Sem manual, acertando, errando, tomando na cabeça, chorando, rindo, regozijando de alegria, chorando de tristeza. Então, a gente está vivendo a vida aqui sem manual. Às vezes, os funcionários tudo aí de cima esqueceram de entregar o manual pra gente, a gente vive sem manual. E como a gente tem manual de instrução, a gente está vivendo a vida acertando, no acerto e no erro, na prática, vivendo, acertando, errando, caindo e levantando, pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, chorando, dando risada, ficando em paz, ficando em ódio, em todos os sentimentos. Então o que acontece? Como a gente nasceu aqui e não tem manual, a gente vai acertando e errando. Então é muito natural que todo mundo queira ser feliz, só que a felicidade é uma coisa que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, única e exclusivamente através de acerto e de erro. A gente aprende através de acerto e de erro tudo na vida. É ser feliz, é questão de relacionamento, é questão de trabalho, é questão de dinheiro, é questão de espiritualidade, é questão de todos os campos da vida. Tudo na vida a gente está aprendendo na prática, acertando e errando. Então, né, faz a reclamação no saque lá de Deus, fala assim, pô, meu, vocês vêm aqui jogar o jogo aqui, vocês não esqueceram o manual? Reclama com os funcionários lá e com a diretoria lá. manda uma reclamação pro saque, ela fala assim, pô, eu nasci e não ganhei manual, né? Então é isso, então como a gente não ganhou manual? E também vou falar uma coisa pra vocês, né, se a gente nascesse com manual, puta, a vida ia ser chata. Pô, pensa que, imagina se você sabe tudo que você quer fazer, você vai lá ler como fazer aquilo e você sabe fazer tudo e consegue... Cara, que graça tem a vida, né? Então é por isso que a gente nasce em manual, né? Esqueceu de propósito, né? É proposital, né? Não deram manual pra gente aprender na prática mesmo. Então é isso, a gente não vem com manual propositalmente, pra gente aprender na prática, através de acerto e do erro, da dualidade, dos dois lados, do positivo e do negativo. Então é assim mesmo, e assim é a vida, é aprender com acerto e com erro. Então tá tudo certo comigo e tá tudo certo com cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Tá tudo certo, a vida é assim, a vida funciona, né, com aprendizado. Todo mundo já foi bebezinho, foi criancinha, virou adolescente, aí depois vai virar adulto, né, um adulto mais velho, um ancião, né? Todo mundo passa por todos os processos. E não tem como, todos os processos a gente vai aprender. Todo mundo aprende tudo. Quando você começa uma coisa nova, você não sabe fazer nada daquilo. Aí você vai tentar um monte de forma até uma hora que você consegue. Então, a vida é acerto e erro. Né? A vida é acerto e erro e... A vida é acerto e erro. E é assim que a gente vai aprendendo. Então, gente, presta um minutinho, peraí. Oh, desculpa aí, gente. Eu só queria fazer um teste aqui, tá? Opa. Só pra ver se estavam prestando atenção. Brincadeira, não era não. Ó, então o que acontece? A vida é assim, gente. A vida é acerto e erro. Então, tá tudo bem, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce sabendo ser feliz, e todo mundo vai aprendendo com o tempo, com as experiências, através dos acertos e dos erros, dos tombos e dos levantares, né, dos machucados e das cicatrizes que depois trazem aprendizado e sabedoria, né? Então todo mundo vai aprendendo a ser feliz com a prática. E é assim com todo mundo, e é assim que o universo e a vida humana foi criada para a gente aprender assim mesmo, né? Sem saber nada e sem manual. Né? Então não vamos reclamar não, porque a brincadeira acho que talvez fosse chata se tivesse manual, né? Ia ser mais prático, mas também não ia ter tanta graça, né? Então, gente, é isso. Então, tá tudo bem, tá tudo certo com a gente, então é normal que a gente sinta tudo isso, né? Então, assim, esse processo de conexão com a alma não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é uma coisa de uma hora para outra, né? É um processo todo de aprendizado que a gente vai tendo, e quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai se reconectando com a nossa essência, com a nossa alma, e quanto mais a gente vai se reconectando com a nossa essência, com a nossa alma, mais a gente consegue ir manifestando nossos desejos, manifestando nossas vontades, realizando as coisas que a gente tem vontade de realizar, todos os nossos desejos, nossas vontades, né? Tendo as coisas que a gente quer ter, estando com quem a gente quer estar. Então, assim, a gente vai aprendendo cada vez mais a manifestar todas as nossas vontades. E isso é um aprendizado, que todo mundo está aprendendo. Então, gente, quanto mais a gente for aprendendo a manifestar nossas vontades, nossos desejos, o desejo mais profundo do íntimo do nosso coração, né, mais a gente vai sendo feliz, né?
E aí é o caminho oposto a isso, né? Quanto menos a gente consegue realizar as coisas que a gente tem vontade de realizar, né? Mais desconectado da nossa alma a gente está, mais a gente tem vontade de realizar as coisas e não realiza, mais a gente desconecta com a alma e mais a gente fica frustrado e depois vai pra tristeza, e depois é depressão, é o caminho para baixo para depressão, né? Então é isso, mas está tudo bem. O que todo mundo sente, do extremo positivo ao extremo negativo, tá tudo bem, porque é um aprendizado, tá todo mundo aprendendo. Tá todo mundo aprendendo a ser feliz, tá todo mundo aprendendo a se reconectar com a própria essência, com a própria alma, porque essa é parte da dinâmica humana. A gente vive uma vida humana que se principia com várias, com todo um processo, no meu ponto de vista, de diversas vidas e vidas e vidas e vidas, para que a gente vai desconectando. A gente começa a ter as primeiras experiências humanas com a pureza da nossa alma, do ser humano que a gente é, no ser espiritual e cósmico, universal, com a pureza. Depois a gente, com o passar das vidas, vai se desconectando até um ponto, e depois a gente desconecta o máximo que a gente desconecta, e depois a gente começa a se reconectar de novo, até a gente reconectar completamente de volta com a nossa essência e voltar a ser essência, a manifestação da nossa pureza como essência, como ser espiritual e cósmico que a gente veio para cá. Então essa é a dinâmica humana que a gente está vencendo nesse momento, nessa fase humana, que é uma fase que a gente vivencia agora, vamos dizer assim, né? Então, o projeto da experiência humana é assim. Então tá tudo certo, tá tudo bem, faz parte. E aí, cada espiritinho, né, cada um de nós, tá num momento de evolução, ou de evolução, ou de experiência que quis ter, né? Então, tá tudo bem. O importante é que a gente está vivendo e está aprendendo, e a gente tem que ficar feliz e agradecido e dar parabéns pra gente que a gente está vivo e está dando o máximo que a gente pode dar a cada dia, esforçando o máximo que a gente pode de acordo com o que a gente tem de entendimento, de consciência a cada dia, né, nosso nível de evolução de cada dia, e é isso. Então é importante a gente ser feliz com a gente, que a gente está dando o melhor que a gente pode pra gente mesmo, pra nossa própria vida, pra gente criar a nossa própria vida, né? E aí, com o passar do tempo, dos dias, dos tempos, a gente vai se tornando cada vez mais o quê? Vai aprendendo cada vez mais, vai conseguindo aprender a realizar cada vez mais, vai aumentando cada vez mais nosso nível de amor próprio com os outros, nosso nível de sabedoria própria com os outros e no nível de realização próprio para a gente mesmo e para os outros, né? E cada vez mais a gente vai aumentando essa energia trina, que é a energia crística, que também chamam, né? Que é uma energia, que é essa energia toda, e que vai levando a gente cada vez ficar cada vez mais em harmonia e cada vez mais em paz, né? Então esse é o caminho natural das coisas, então tá tudo certo, né? Cada um tá fazendo o máximo que consegue e tá de parabéns por isso. Então, gente, é assim que eu vou terminar o vídeo de hoje. Era um vídeo que eu queria falar sobre depressão, e queria falar que depressão é a desconexão com a alma. E a desconexão com a alma é todo esse caminho que eu falei para vocês, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Essa é a minha visão, é a minha visão que eu tenho de vida, sobre esse assunto, sobre a depressão, né? Frustração, tristeza, depressão. Essa é a minha visão do porquê as pessoas ficam deprimidas, e esse é meu caminho de como eu vejo que as pessoas se curam, tá? Obviamente, tem muito mais coisa para falar do caminho de superação, só que não dá para falar tudo nesse vídeo. Então eu quis passar ideias gerais sobre esse caminho. Mais pra frente, se as pessoas sentirem vontade, talvez eu crie alguma coisa muito mais profunda para falar todo o caminho da superação, né? No meu próprio conteúdo que eu falar sobre felicidade, os cursos que eu vou começar a dar daqui para frente, eu já estou criando cursos, né? Já estou começando a criar cursos, vou criar curso sobre felicidade, eu vou criar cursos cada vez mais profundos, aprofundados e com cada vez mais detalhes e aprofundamentos e caminhos teóricos e práticos para as pessoas seguirem, para que elas sigam o caminho de superação, né? Então isso é com o passar dos próximos tempos, que eu vou criando cada vez mais cursos, né? Então, gente, é isso. Eu queria dividir esse conteúdo, que é uma visão mais macro, uma visão mais geral, assim, uma visão mais generalista para vocês, do meu ponto de vista, sobre esse assunto, que é o assunto depressão, né? O que é depressão e como a gente se cura dela, né? Então é isso que eu queria dividir com vocês, tá? Bom, então é isso, gente. Então eu vou terminando então esse vídeo de hoje, que era esse assunto que eu queria dividir com vocês. Eu acho que pode ajudar muita gente, porque esse sentimento é um sentimento que todo mundo já sentiu de uma maneira ou de outra, de frustração, de tristeza e de depressão também. De depressão já menos, mas para algumas pessoas que estão num estado mais aprofundado, elas entram por aí para esse sentimento, né? Então todo mundo sente esses sentimentos, né? Ou muitas pessoas podem sentir esses sentimentos, né? Pelo menos frustração e tristeza todo mundo sente. A depressão é uma coisa mais profunda, que aí já pode não ser todas as pessoas que sintam isso, né? Mas tristeza 100% das pessoas sentem, né? Frustração e tristeza 100% das pessoas sentem. A depressão é só quando se prolonga durante muito tempo certas situações, né? Então, eu espero que esse vídeo chegue para as pessoas todas que se identificarem com esse vídeo e que possa trazer
uma luz para vocês, né? Minha intenção é dividir com vocês esses meus aprendizados, esses meus conhecimentos, meus estudos sobre esse assunto, sobre a felicidade e o oposto da felicidade, que é a depressão, a tristeza, a frustração, essa coisa toda, né? Então, eu espero que de alguma maneira esse vídeo contribua para vocês, para trazer um pouco mais de luz, um pouco mais de clareza, um pouquinho mais de compreensão, para poder ajudar vocês na ampliação da visão de vocês sobre esse assunto, para que isso sirva de insumo, para que vocês comecem a se conhecer cada vez mais e manifestar cada vez mais o quê? O caminho da cura, que é o caminho da realização, de vocês terem vontade de fazer as coisas, irem lá e se esforçarem para realizar aquilo que vocês têm vontade de fazer. Vocês têm vontade de fazer aquilo? Manifesta o que está no seu coração, manifesta seu desejo, manifesta a vontade que é a manifestação da sua alma, da sua essência. Tem vontade, está no seu coração? Vai lá e manifesta, se esforça para aquilo, mantém persistência para aquilo, persistência, determinação, resiliência, coloca aquele objetivo como objetivo e vai para cima para poder realizar tudo aquilo, porque a gente nasceu para realizar nossos sonhos, e nossos desejos, nossas vontades, e toda vez que a gente realiza, a gente fica mais feliz. Toda vez que a gente realizar as coisas que a gente tem vontade, a gente fica mais feliz. Então, a gente tem vários processos no subconsciente que travam a gente, que bloqueiam a gente, que são memórias que travam a gente. Então, conscientemente a gente quer as coisas e o subconsciente ele fica travando a gente com várias memórias, que é um vídeo, que eu já tenho vídeos também falando sobre isso, mas eu vou fazer próximos também, né? Que é uma outra coisa que eu não vou entrar aprofundar agora, mas o caminho qualquer da superação. Concentrem no objetivo que vocês querem, realizem tudo que vocês tiverem vontade de realizar. Tem vontade de realizar? Vai lá e realiza, coloca força naquilo para realizar, concentre e não desiste até conseguir. Enquanto isso, vocês vão automaticamente superando o subconsciente de vocês, as memórias, bloqueios que vocês têm. E para quem tiver curiosidade, vai estudando sobre o subconsciente também, memórias que a gente tem, que travam a gente, que bloqueiam a gente, porque isso é que realmente impede a gente de realizar as coisas que a gente quer mesmo, né? Então, e mais pra frente eu vou falar mais sobre consciente e subconsciente também, né? Então, gente, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Desejo que de alguma maneira esse conteúdo todo traga uma luz para vocês, que de alguma maneira fortaleça vocês com um pouquinho mínimo que seja para ajudar vocês a fortalecerem cada vez mais e se realizarem cada vez mais, se superarem cada vez mais e manifestarem cada vez mais toda a vontade que vocês têm, os desejos de vocês, a vontade de realizar de vocês, né? E vocês vão estar manifestando cada vez mais a essência de vocês e a alma de vocês, né? Então, gente, é isso. Espero que esse vídeo contribua para vocês de alguma maneira. E aí, gente, vou encerrando então aqui esse vídeo de hoje, né? Agora eu vou começar a fazer cada vez mais vídeos, a minha intenção é estar cada vez mais presente no canal, fazendo cada vez mais vídeos, né? Então eu quero estar cada vez mais presente. Estou tentando conciliar a vida, né, de trabalho com o canal também, até um ponto que esse canal, eu quero que ele seja sempre, eu quero estar aqui 100% nesse canal para poder trazer esse projeto para vocês, trazer todos os estudos sobre felicidade para vocês, que é um projeto que eu já venho desenvolvendo há 20 anos, né? Então eu quero estar cada vez mais presente até o momento que eu vou estar 100% aqui mesmo, tá? Com vocês. Beleza? Então é isso aí. E aí só para finalizar, gente, antes de finalizar, fazer uma propagandinha aqui, ó. Gente, tenho vários trabalhos que eu estou desenvolvendo, tá? São vários trabalhos que eu desenvolvo e eu tô finalizando quase um processo de acabar, eu tô quase terminando meu período de fazer atendimentos individuais, porque meu objetivo sempre foi fazer para fazer cursos e palestras e trabalhos para bastante pessoas, assim, né? Então o meu objetivo sempre foi um trabalho mais com grupos mesmo, né? E aí o que acontece? Eu vou agora comecei a criar o meu primeiro curso agora, que é um curso de introdução à felicidade, que é um curso que em breve eu vou estar lançando para vocês, tá? Então, não sei se quando vocês verem esse vídeo aqui já vou estar com o meu curso, então vai ter o link aí embaixo, tá? O meu curso de introdução à felicidade, que é o primeiro curso de vários que eu vou fazer, né? Ou se ainda não. Então, se não tiver link de curso, é porque por enquanto eu ainda estou fazendo meus atendimentos individuais. Então, se vocês tiverem curiosidade de conhecer meus trabalhos, eu faço vários atendimentos individuais de várias coisas. Eu faço um trabalho que eu chamo de leitura do nome, né? Que eu faço tipo como se fosse uma mapa astral da pessoa através do nome que ela tem, que é através da frequência vibracional, a frequência vibratória que o nome dela emite, a frequência sonora que o nome dela emite, eu consigo fazer tipo uma mapa astral através da frequência do som do nome dela, né? Contando toda a história da pessoa, passado, presente e futuro, os campos da vida toda, né? Então é como se fosse uma mapa astral, mas através do nome da pessoa. Tem esse trabalho, tem outro trabalho que eu uso o nome da pessoa e mais um monte de conhecimentos que eu tenho, eu dou uma consultoria para a pessoa, para um processo dela, de ajudá-la no processo de cura interior, né, cura interna, de bloqueios de traumas. Também tem esse outro trabalho, que é de leitura do nome com consultoria, né, e tal. Tem esse trabalho também, né, um chama leitura para autoconhecimento, o outro é autoconhecimento o outro é leitura para autoconhecimento e cura. Então esse é um trabalho que eu faço individual também. Eu também tenho um trabalho de orientação de vida,
né, que eu oriento a pessoa para vários campos da vida dela, todos os campos que eu tenho que eu tenho bagagem suficiente que eu superei, né, tem só os 2 campos da vida que eu não falo ainda, porque eu não superei, então eu não consigo falar, não tenho bagagem para falar, mas tem esse trabalho de orientação de vida, que eu oriento em vários campos da vida da pessoa, tem o trabalho de orientação em felicidade, tem o trabalho de orientação em cura de doenças, tem o trabalho de orientação em relacionamentos, interior e exterior, né, relacionamento interno e externo também, e tem o trabalho de orientação espiritual, tá? Então tem o trabalho de leitura, de orientação, e tem o trabalho de mentoria em felicidade também, tá? Então, gente, se vocês estiverem interessados em algum desses atendimentos, por enquanto estou fazendo atendimentos individuais ainda, é só mandar mensagem pro e-mail que vai estar aí embaixo na descrição do link, né? Na descrição do vídeo vai ter lá o meu e-mail ou o meu WhatsApp de contato, é só mandar mensagem lá, mais algumas semanas ainda estou fazendo os atendimentos individuais para tudo, e quando eu lançar o primeiro curso, que vai ser o curso de Introdução à Felicidade, aí depois só vou fazer atendimentos individuais para a leitura do nome, o restante eu vou começar a lançar em cursos, em todas as áreas, cursos na área de felicidade, curso na área de saúde, né, para o processo de cura de doenças, cursos para espiritualidade, cursos para relacionamento interior, autoconhecimento, enfim, e por aí vai, né? Então, quando vocês verem esse vídeo, pode ser que já esteja com curso já, pode ser que esteja com os atendimentos individuais ainda, tá? Vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então, quem tiver interesse, estou aqui à disposição para poder ajudar vocês e contribuir, cada um de vocês, com o máximo que eu tiver de conhecimento, de bagagem, né? Que eu falei, estudo a felicidade faz quase 20 anos, espiritualidade há 30 anos, tem a parte de saúde, de cura de doenças há 30 anos também, então assim, e é tudo um negócio holístico que eu faço, né? Então assim, tem muitos trabalhos que eu estou aqui para oferecer para vocês, e ainda vou ter muito mais ainda para frente, é muita coisa que eu tenho para lançar para vocês durante muitos anos, muita coisa que eu tenho para vocês, né? Então, é isso, gente. Queria terminar então falando dos meus trabalhos para vocês, quem tiver interesse, estou aqui à disposição para ajudá-los no que eu puder, contribuir com toda a riqueza que eu tiver dentro de mim. E é isso aí. Então, gente, vou finalizar esse vídeo de hoje. E aí, eu queria agradecer a presença de vocês por estarem aqui assistindo esse vídeo que eu faço para vocês. Então, é nosso, né? É um bate-papo da gente pra gente mesmo, tá? Então, gostaria de agradecer a presença de vocês, né? E além de agradecer a presença de vocês, eu queria também falar que quem tiver alguma pessoa que acha que é interessante ver esse vídeo aqui, passa para as pessoas, porque é um assunto que eu acho que pode ajudar muita gente, né? Então, espalhe, compartilhe esse vídeo para as pessoas que vocês acharem que pode ser bacana da pessoa ouvir esse vídeo, né? Para ajudar pessoas, cada vez mais pessoas. E, bom, é isso. Então, obrigado por estar aqui com vocês de novo. Valeu, gente. Que esse vídeo possa trazer muita luz para vocês, o máximo que eu conseguir emitir, né? E que isso, de alguma maneira, esse vídeo fortaleça vocês, enriqueça vocês de alguma maneira. E é isso aí. Então, obrigado por tudo. Valeu pelo vídeo, valeu por hoje. E até em breve com os próximos vídeos que eu vou fazendo, minhas criações, minhas novidades, um monte de coisa que eu estou criando aqui para vocês. Então, até muito em breve. Um abraço para todo mundo. Obrigado por tudo. Eu sou o Roberto e este canal é o canal Mestre da Felicidade, o canal criado para vocês e para todos nós, beleza? Ah, e termino aqui também o vídeo com a frase que eu gosto de terminar, que é o quê? Que a vida é uma escola e somos todos o quê? Alunos. Estamos sempre aprendendo, beleza? É isso aí, gente. Valeu pra vocês, até a próxima. Show, valeu, felicidades!